Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h34. Bom dia, está no ar o nosso Jornal Verde Vale. Hoje, dia 21 de junho. O ano 2023. Bom dia, Daliana Oliveira. Muito bom dia para você, Jota. Bom dia para todo mundo que a partir de agora nos acompanha aqui pela 103,7. Começando então mais uma edição do Jornal Verde Vale. Para você que gosta de começar o dia sempre bem informado aqui na Rádio Número 1 da região. A partir de agora, confira os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Caixa suspende cobrança de PIX para pessoa jurídica. Conselho aprova a devolução de dinheiro esquecido do PIS/PASEP a Tesouro. Senado aprova a medida provisória do programa Mais Médico e texto vai à sanção. Governo lança carteira digital e plano voltado a migrantes. Governo prorroga por 15 dias descontos de carro à pessoa física. Vacinação contra a raiva de herbívoros em Goiás vai até o dia 25 de junho. Lei reconhece cães e gatos como seres sancientes. PL sancionado obriga condomínios a denunciar maus tratos. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 6h36. Bom dia para você. Está no ar o nosso Jornal Verde Vale de hoje, dia 21. A Caixa anunciou ontem que suspendeu a cobrança do PIX para pessoa jurídica. A taxa começaria a valer no dia 19 de julho e, segundo o Banco Público, é praticada por praticamente todas as instituições financeiras. A suspensão veio depois do pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conforme divulgou o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Segundo o ministro, a decisão será discutida na próxima semana, após o retorno de Lula da viagem oficial à Europa. Foi pedido que suspendesse temporariamente a decisão da Caixa até que o presidente esteja de volta na semana que vem, afirmou Costa em rápida entrevista a jornalistas. Em nota, o banco diz que suspendeu que a suspensão visa ampliar o prazo para que clientes possam se adequar e receber amplo esclarecimento do banco sobre esse assunto, dada a proliferação de conteúdos inverídicos que geraram especulação. Agora 6h37, cerca de 25 bilhões esquecidos aí pelos trabalhadores e herdeiros voltarão ao Tesouro Nacional até o dia 20 de agosto. Aprovou nesta terça-feira o Conselho Curador do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS. Os recursos integram os antigos fundos do Programa de Integração Social, o PIS, e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, cujas cotas passaram para o FGTS. Determinada pela emenda constitucional de transição, a devolução precisava de aprovação pelo Conselho Curador do FGTS. Segundo o Ministério do Trabalho, cerca de 10,5 milhões de trabalhadores ainda não sacaram o recurso e cada cotista tem direito a R$ 2.400 em média. Mesmo com repasse de valores ao Tesouro, o trabalhador poderá resgatar o recurso em até 5 anos. Em caso de morte do beneficiário, os dependentes e herdeiros têm direito aos recursos. 6h38. Exame toxicológico para motoristas voltam a ser obrigatórios. Rafael Ferri traz os detalhes. O presidente Lula sancionou com vetos a lei que retorna com a obrigatoriedade do exame toxicológico para motoristas profissionais. Entre os trechos vetados pelo presidente está a punição com multa para os motoristas que perderem o prazo para fazer o exame após 30 dias do vencimento da data estabelecida. Pelo texto aprovado pelo Congresso, a infração seria considerada gravíssima com multa. Para José Montal, diretor da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, o veto presidencial tem um aspecto muito interessante, pois são motoristas que exercem a profissão remunerada, ou seja, vivem do ato de dirigir e estão expostos aos riscos do trânsito por muito tempo. Para se ter uma ideia, um motorista considerado amador dirige durante o ano cerca de 250 horas. Um motorista desses profissionais, digamos, chega a dirigir 10 vezes mais. Além disso, o tamanho do veículo é um fator de risco adicional em caso de sinistro,
de acidentes. Basta olhar a fórmula da energia cinética para verificar que a energia liberada num impacto, por exemplo, é igual à massa do veículo vezes a velocidade, o peso vezes a velocidade ao quadrado. Ou seja, quanto maior o veículo, maior o acidente, maior o risco de quem se, porventura, colidir com aquele veículo. Com o texto sancionado, os exames voltarão a ser exigidos a partir do dia 1º de julho deste ano. O exame é obrigatório para motoristas das carteiras de habilitação categorias C, D e E, que abrangem veículos como caminhões e ônibus. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Ferri. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40 agora. E o governo de Goiás prorrogou o prazo para a vacinação de rebanhos contra a raiva de herbívoros para o próximo domingo, dia 25 de junho. Pedido para a extensão da data limite de imunização foi da Agrodefesa, para garantir a segurança sanitária em 119 municípios goianos, com a vacinação de bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos, considerados de alto risco para a doença. De acordo com a presidente o presidente da agência, José Ricardo Caixeta Ramos, houve demanda da cadeia produtiva solicitando nova abertura de prazo para a aquisição de vacinas e da própria vacinação obrigatória da etapa de maio da imunização contra a raiva. Após análise técnica e atuando com foco em vacinar todo o rebanho nos 119 municípios de alto risco, o governo de Goiás optou por estender o prazo e permitir que o pecuarista tenha oportunidade de imunizar todos os animais em suas propriedades. Agora 6h40, Receita Federal alerta contribuintes sobre golpes que estão sendo praticados pela internet. A Sabrina Monteiro traz as informações. O prazo do imposto de renda terminou e agora a Receita Federal reforça o alerta para os golpes que têm ocorrido. Mais de 40 milhões de pessoas que fizeram as suas declarações podem ser vítimas desses criminosos, que têm praticado esse tipo de crime em grande parte pelas redes sociais. Nós orientamos as pessoas que receberem esse tipo de e-mail que não cliquem em nenhum link, né? Porque ele vai estar colocando o seu celular ou seu computador em risco e deletar sempre essas mensagens sem abrir nenhum arquivo, né? Porque esse arquivo pode ser alguns arquivos executáveis que também pode colocar seu celular ou computador em risco. Uma das formas mais frequentes que os golpistas costumam agir é por mensagens via e-mail, com pedido de informações pessoais dos contribuintes. Pelas ruas da capital, tem gente que não deixa de manter os cuidados. Não abrir mensagens, porque a Receita Federal está cansada de falar, divulgar que não manda mensagem por e-mail. Quando eu recebo, eu simplesmente bloqueio. Já a Sônia, quando recebe algum conteúdo suspeito, pede ajuda aos filhos. E sempre eu tenho meus filhos por perto, né, que tá sempre me auxiliando nisso aí. Mas eu não abro. Se eu vejo que é suspeito, já não abro. O auditor da Receita Federal ainda reforça os cuidados, principalmente sobre fornecer dados pessoais. Então, o que as pessoas têm que fazer nesse caso é procurar a polícia, né? Porque a polícia seria então o meio usual das pessoas tentarem então resolver seus problemas. Sabrina Monteiro, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h42 agora. Recheado de jovens e de jogadores que atuam aqui no Brasil, o Uruguai venceu Cuba por 2-0 nesta terça-feira em amistoso no Centenário em Montevidéu. Foi a segunda vitória da equipe sob o comando de Marcelo Bielsa após a goleada contra a Nicarágua na estreia. O treinador não chamou as estrelas uruguaias e realizou os 2 testes para fazer várias observações antes do começo das eliminatórias da Copa do Mundo. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Agora 6h43, o mercado de soja volta do feriado dos Estados Unidos, operando em baixa na Bolsa de Chicago nesta terça-feira. Depois de terem subido na noite de ontem, ao retomar os negócios, os futuros da oleaginosa passaram a estabilidade e, na sequência, passaram a recuar. Atentos às informações que chegam no começo desta semana. Assim, por volta de 8h05, as cotações perdiam de 10 a 12,25 pontos nos principais vencimentos, levando julho a $14,64 e novembro, referência para a safra americana, $13,29 por bushel. Os preços do grão acompanhavam baixas também entre farelo e óleo
e passavam de 1% na manhã de ontem. Os trades seguem muito atentos ao clima dos Estados Unidos e as previsões seguem indicando condições desfavoráveis para os próximos dias, ainda com chuvas abaixo da média e temperaturas elevadas. Atenção ainda aos novos números da USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e trouxe nesta terça-feira sobre as condições dessas lavouras. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h58, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. E o plenário do Senado aprovou na tarde de ontem, de forma simbólica, a medida provisória 1165 de 2023, que restituiu o programa Mais Médicos. Como já passou pela Câmara dos Deputados, o texto segue agora para a sanção do presidente. A medida abre a possibilidade de prorrogação de contratos e pagamentos de indenizações para incentivar a atuação de médicos em áreas de difícil fixação. Além disso, o médico intercambista, aquele que só tem o registro profissional no exterior, poderá participar do programa por 4 anos, sem necessidade de revalidar o diploma. Antes, o período permitido era de 3 anos. A regra de dispensa do revalida poderá ser aplicada à recontratação de médicos que participaram do programa até dezembro de 2022, independentemente do período de atuação. Quem participou do Mais Médicos por mais de 4 anos só poderá ser recontratado com a revalidação do diploma. 6h59, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou ontem o plano de ação para fortalecimento de proteção de integração local da população haitiana no Brasil. No mesmo evento, a cerimônia de abertura da Semana Nacional de Discussões sobre Migração, Refúgio e Apatridia também foi lançada a carteira digital do migrante. De acordo com a presidente do Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE, Sheila de Carvalho, o grande número de solicitações para refúgio de estrangeiros no Brasil é um dos maiores desafios do colegiado atualmente. Segundo ela, o alto número de solicitações de refúgio reflete a eclosão global de migrações, em grande parte forçadas, seja por conflitos conflagrados ou graves violências de direitos humanos, perseguição política. Agora 7h. Cidades precisam atualizar lei de antenas para receber o 5G. Detalhes com Bruno Moreira. Prefeituras e câmaras municipais têm um papel fundamental para que a população tenha acesso à conectividade e possa aproveitar as facilidades trazidas por ela para o dia a dia. Cabe às administrações locais atualizar as normas que organizam as instalações de torres, postes, mastros e bases que sustentam as antenas de sinal de celular. Só que nos últimos anos, esses equipamentos se modernizaram e as leis antigas não servem para a infraestrutura moderna. É o que explica Luciano Stutz, que é porta-voz do movimento Antene-se e presidente da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, a Abrintel. As cidades brasileiras precisam atualizar sua legislação de antena até para se prepararem para o 5G. Os equipamentos utilizados na cobertura do 5G serão de menor porte e, por isso, a sua aplicação é muito mais fácil do que as grandes torres que se usaram no 3G e no 4G. Hoje, quase 40% da população brasileira vive nas cerca de 330 cidades com leis atualizadas, mas o caminho ainda é longo diante dos mais de 5.500 municípios do país. O movimento Antene-se quer ajudar e realiza no próximo dia 27 de junho um evento online e gratuito com autoridades e especialistas para oferecer orientação sobre o assunto. Luciano destaca para quem esse conteúdo é indicado. Para todo gestor público municipal ou aquele servidor do Legislativo ou do Executivo que quer entender como ajudar a sua cidade, para que ele possa assistir esse encontro e sair de lá entendendo exatamente os pontos que ele deve fazer para que sua cidade atualize a sua legislação de antenas. Esse evento, repito, vai ser gratuito, online, você pode assistir de qualquer lugar do Brasil ou fora dele, e começa às 10 horas da manhã. Se você quiser participar, você pode entrar no site do Antene-se ou da Abrintel, www.antene-se.org.br, Antene-se sem hífen. Você vai lá, se inscreve, deixa seus dados e participa gratuitamente.
O Antene-se foi criado por 8 entidades empresariais de diversos setores para incentivar a atualização das leis de antenas e é o único movimento com apoio institucional da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h02. Caleb Ribeiro Alves dos Santos, soldado do Exército Brasileiro de 19 anos, morreu em um treinamento aquático no Comando de Operações Especiais em Goiânia. O jovem chegou a ficar 2 minutos submerso, conforme a instituição. Mergulhadores do comando localizado no Jardim Guanabara socorreram um rapaz que foi levado ao hospital, mas ele não resistiu. Em nota, o comando, por meio do Ministério da Defesa, informou que Caleb foi levado ao Hospital de Urgências de Goiânia, onde veio a óbito por volta das 22 horas. Ele era soldado efetivo variável e entrou na instituição neste ano. Um idoso de 88 anos foi encontrado em uma região de mata após ficar 8 dias desaparecido no povoado de Assunção de Goiás, localizado na cidade de Vila Propício. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem saiu de casa para caçar com amigos no último dia 10 de junho e ficou sumido até o início da tarde da segunda-feira, 19. De acordo com a corporação, durante a caçada com os amigos, o idoso decidiu dormir em uma rede do lado de fora da casa em que o grupo estava. No dia seguinte, o homem já não estava mais na rede. Os amigos tentaram encontrá-lo, mas não tiveram sucesso. O filho do idoso, então, acionou o Corpo de Bombeiros, que iniciou as buscas no dia 11 de junho. Após uma semana de procura por toda a região, com o uso de drones e equipes especializadas, não foi encontrado nenhum vestígio da vítima ou informações novas sobre o idoso. Agora 7h04. O Hospital Estadual de Trindade recebe prêmio por qualidade de serviço prestado. A Jaqueline Moura traz os detalhes. É o segundo certificado de qualidade plena da organização nacional conquistado pelo Hospital Estadual de Trindade. O primeiro foi em 2021. A comprovação do reconhecimento da qualidade dos serviços prestados é um dos objetivos da Secretaria de Estado da Saúde. É onde avalia-se os processos e a segurança com relação ao atendimento aos nossos pacientes. Então, é um selo de qualidade. Hoje o hospital conta com um pronto-socorro 24 horas, ambulatório para a realização de cirurgias eletivas de pacientes encaminhados pelo Estado, cirurgia geral, ginecologia, cirurgia vascular e urologia. Até dezembro de 2022, o pronto-socorro do hospital realizou cerca de 5.000 atendimentos por mês. Com a inauguração da nova recepção, os atendimentos estão em cerca de 7.800 mensais. Todos os processos eles são voltados para treinamentos, capacitações com a equipe diária, para que a gente forneça um atendimento de qualidade. Então, hoje, o paciente ele tem voz dentro da instituição, né? Nós vivenciamos a experiência do paciente, contribuindo, então, para a melhoria dos processos aqui na instituição. A unidade ainda está em fase de ampliação e reforma e a inauguração está sendo feita por etapas. No início deste ano, os laboratórios, sala de tomografia e recepção foram entregues. Para a reforma e ampliação do Hospital Estadual de Trindade, o governo de Goiás está investindo cerca de 50 milhões de reais. Após o término das obras, a unidade vai passar de 56 leitos para 149. A unidade também vai contar com maternidade, mais salas cirúrgicas e mais conforto para a população. Já fizemos 2 entregas, que foi a recepção de ambulatório ESADT e o serviço de imagem, que hoje nós temos o serviço de tomografia também dentro da nossa unidade, que foi um grande sonho de longo tempo aí de todo o município de Trindade e toda a região. O certificado de qualidade também é aprovado pelos pacientes de Trindade e de outros municípios. Para eles, o atendimento é um diferencial da unidade. Todas as vezes que eu vim aqui, eu fui muito bem atendida, né? Gosto muito. Pessoal, muito gente boa, muito atencioso, os exames sai tudo certinho, tudo em dia, eu gosto muito. A questão do atendimento, para mim, não mudou em nada, tá sempre melhor, sabe? Tá sempre bom, na verdade. Assim, para mim, o que mudou foi o visual, né? Tá bem mais vistoso, né, o hospital. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes.
7h07 agora. E a delegação do Corinthians foi alvo de protesto de um grupo de torcedores na chegada ao hotel em Santos na noite de ontem. Em contato com a reportagem, a diretoria do Timão informou que, diante da falta de segurança com os atletas, decidiu retornar para São Paulo. O grupo cercou o ônibus e impediu o desembarque dos atletas. Por conta da hostilidade dos manifestantes, o elenco ficou trancado por cerca de 1 hora dentro do veículo, na espera da chegada de reforço policial. Diante da confusão, a diretoria decidiu seguir viagem, então, para a capital paulista. E ainda falando de esporte, Brasil volta a sofrer 4 gols em um jogo e perde para o Senegal. Cadu Macri conta os detalhes da partida. A seleção brasileira perdeu o amistoso para Senegal por 4-2 no estádio José Alvalade, em Lisboa, capital de Portugal. Os gols do Brasil foram marcados por Paquetá e Marquinhos. Com o resultado, o Brasil fecha a data FIFA com 1 derrota e 1 vitória. Ramon Menezes, técnico interino, tem 3 partidas e coleciona 2 derrotas. A primeira delas na data FIFA de março, quando perdeu para Marrocos por 2-1. Essa foi a primeira vez desde 2014, quando o Brasil foi goleado pela Alemanha por 7-1, que a seleção sofreu 4 gols em um mesmo jogo. O experiente lateral Danilo, em entrevista à TV Globo, pediu cautela na hora de se analisar jogo e resultado. Temos que ser cautelosos em fazer essa avaliação, porque de todas as maneiras temos jogadores novos, mudança do sistema, um momento de amistosos um pouco particular, eu diria, onde muitos jogadores já estavam um momento férias, depois retornaram, quer dizer, um momento um pouco particular, então temos que ser cautelosos nessa avaliação, mas aqui não está ninguém para dar desculpa, a seleção brasileira não pode permitir fazer uma figura dessa, mesmo se eles são uma seleção que tem jogadores jogando em ligas fortes, jogadores de qualidade, mas nós temos que aprender isso rápido porque aqui a exigência é alta. Após os amistosos na Europa, os atletas que atuam no exterior estão de férias. Já aqueles que jogam por clubes brasileiros voltam ao país para a sequência da temporada. A agência Rádio Web, com informações da seleção brasileira, Cadu Macri. Jornal Verde Vale. Agronegócio. Agora 7h09, 7h09. A terça-feira chega ao final com os preços futuros do milho levemente mais altos na Bolsa Brasileira. As principais cotações subiam menos de 1% e flutuavam na faixa de R$ 56,26 e R$ 67,00. O vencimento julho 23 foi cotado a 56,26, uma elevação de 0,02%. O setembro 23 valeu 61,45, um ganho de 0,29%. Novembro 23 foi negociado por R$ 64,21 com valorização e o janeiro 24 teve o valor de R$ 67,00 com alta de 0,45%. Para o analista de mercado Vlamir Brandalizio, o mercado brasileiro segue em calmaria e sem grandes novidades, apenas com negócios pontuais sendo registrados, especialmente nos portos. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h10 agora. E o evento Bike Solidária está sendo realizado em Mineiros e visa arrecadar doações para o Lar Bom Pastor. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto é o organizador Oscar Rodrigues. Estamos aqui para cumprir uma missão, mas eu preciso do seu apoio, preciso da sua força, preciso da sua ajuda para ajudar alguém que muito precisa. Então, por 2 anos nós fizemos aí a Bike Solidária. Na primeira, arrecadando 1 tonelada de alimentos, que foi muito bem distribuída aí para a nossa cidade. Na segunda, conseguimos também 900 quilos de alimentos. E agora, nós vamos fazer de uma forma diferente essa nossa Bike Solidária, que começa exatamente hoje, dia 21 de junho de 2023, aqui na cidade de Águas da Pedra, saindo daqui para a cidade de Aparecida do Norte. Então, serão 5 dias de pedal, mais de 300 quilômetros, com grau de dificuldade bem elevado para percorrer. E eu gostaria muito de contar com você, porque completo exatamente no dia 22, amanhã, 70 anos de idade, com a graça de Deus. E eu quero compartilhar esse momento marcante da minha vida com você, e quero que você me dê um grande presente. Sabe qual é esse presente? Muito simples. Você vai doar o que você quiser, o que você puder doar.
para o Lar Bom Pastor. Então, nesses dias, eu estarei fazendo esse registro, fazendo aí algumas lives no decorrer desse caminho, mas você pode ir até o Lar Bom Pastor e levar cesta básica, alimento de outra forma, se 1 quilo, 2 quilos, meio quilo, não importa, agasalho, roupa, enfim, o que você quiser doar. Se ficar mais fácil para você, pode usar o Pix 64984012727 para você fazer a doação do quanto você puder e quiser. Então, muito obrigado por você ter acompanhado a gente, obrigado Wesley, obrigado J. Pereira, obrigado direção da Verde Vale FM, que sempre também nos apoia. Então essa é a nossa missão da Bike Solidária, mais de 300 quilômetros no pedal, com muitas subidas, mas o mais importante é que essa missão não é só minha, você vai estar comigo nela também. Grande abraço, obrigado e que Deus abençoe a todos nós. Jornal Verde Vale. Agora 7h13, 7h13. Daqui a pouquinho, no terceiro bloco, o governo prorroga por 15 dias desconto de carros a pessoas físicas. Governo federal disponibiliza apoio técnico a estados afetados pelas chuvas. Não saia daí, nós voltamos logo após o intervalo. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7h21, 7h21, estamos de volta com o terceiro e último bloco aqui do Jornal Verde Vale. As pessoas físicas ganharam 2 semanas para comprarem carros com desconto. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços prorrogou por 15 dias a exclusividade do programa de vendas de carro com crédito tributário para essa categoria. O ministro e presidente em exercício, Geraldo Alckmin, assinou a portaria com a prorrogação no fim da tarde. A medida foi publicada na terça-feira em edição extraordinária do Diário Oficial da União. Apesar da prorrogação no programa de veículos, o programa esclarece que ainda não mudou aí nos programas para ônibus, vans e caminhões. As empresas já poderão comprar esses veículos com desconto a partir de hoje, quarta-feira, dia 21. 7h21. E o governo federal disponibiliza apoio técnico para estados afetados pelas chuvas. Os detalhes é com Cecília Azevedo. Devido à passagem de um ciclone extratropical pela costa da região sul, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome disponibilizou ajuda imediata aos estados atingidos. O ministro Wellington Dias explica que o apoio é realizado de modo integrado com outras pastas do governo federal. A nossa solidariedade a milhões de pessoas que foram atingidas por o ciclone que atingiu principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Imediatamente, em contato com os 2 governadores e também com as equipes da assistência social, destaco ainda o trabalho feito integrado com vários ministérios da integração, o MDA, a comunicação, de que garante toda a condição de apoio às pessoas que precisam. Em situações de emergência, as medidas adotadas pelo MDS incluem a liberação do saque do Bolsa Família pelas famílias beneficiárias, logo no primeiro dia do calendário de pagamentos. Além disso, são repassados recursos do cofinanciamento federal para uso em serviços de acolhimento, atendimento ao público e aquisição de tendas, alimentos, água e outros materiais necessários. Com isso, nós vamos não só atuar nesse momento emergencial, mas também integrado com várias áreas da assistência, da infraestrutura, para que a gente tenha as condições de recuperação. As chuvas atingiram principalmente os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, afetando 41 cidades gaúchas e 31 municípios catarinenses. Saiba mais em gov.br/MDS. De Brasília, Cecília Azevedo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h23. O governo de Goiás sancionou 2 leis aprovadas na Assembleia Legislativa de Goiás Alego em benefício da causa animal. Na primeira delas, cães e gatos foram reconhecidos como seres sencientes.
A outra obriga condomínios residenciais e comerciais a denunciarem casos de maus tratos contra animais. De acordo com o texto da lei, como seres sencientes, cães e gatos são sujeitos de direito que sentem dor e angústia, o que constitui o reconhecimento da sua especificidade e das suas características em face dos seres vivos. A Comissão Especial de Direito Animal da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, OAB Goiás, considera que se trata de um avanço positivo, pois na lei fica reconhecidos os animais de estimação como sujeitos de direito e não como coisa, objeto e recurso econômico, e seres sencientes que possuem sentimentos e sentem dor e sofrimento, portanto, dotados de dignidade, considerando os animais como um fim em si mesmo. 7h25. Os deputados estaduais Fred Rodrigues e Issy Quinan reapresentaram um projeto de lei que acrescenta a disciplina Educação Moral e Cívica, da época da ditadura militar, na grade curricular do ensino infantil e fundamental do estado de Goiás. Trata-se de projeto semelhante ao apresentado pelo ex-deputado Paulo Trabalho, do PL, e que chegou a tramitar na Assembleia Legislativa, mas que foi arquivado. Na semana passada, Fred Rodrigues subiu ao plenário para fazer a defesa do projeto e críticas à imprensa. Ele disse que, ao informar que a disciplina tem origem na ditadura militar, a mídia estaria manipulando a opinião pública para algo que eles não gostam. O parlamentar citou ainda a presença de Nicolás Maduro no Brasil e que a imprensa não teria dito nada sobre esse assunto. Agora, 7h25. Universidade de Harvard, em parceria com o governo de Goiás, oferece vagas gratuitas para cursos de ciência da computação. Saiba como se inscrever nesta matéria com Leandra Matos. O curso básico de introdução à ciência da computação da Universidade de Harvard continua com inscrições abertas. Em pouco mais de 2 meses, quase 3.000 pessoas se inscreveram no programa, que é pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e da Escola do Futuro de Goiás, em parceria com a Fundação Estudar. Os interessados podem se inscrever pelo site inovacão.gov.br. O curso é voltado para pessoas que têm interesse em ciência da computação, porém ainda não possuem nenhum conhecimento sobre o tema. Ele é totalmente gratuito em português e pode ser feito online ou presencialmente na Escola do Futuro de Goiás, Luiz Rassi, no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. Os inscritos têm um prazo de 6 meses para concluir as 70 horas de aula, que estão divididas entre teoria, estudo de caso e monitoria. Os interessados que não possuem computador e internet de qualidade em casa podem fazer o curso no Laboratório de Informática da EFG Luiz Rassi. A criação das turmas presenciais é realizada de acordo com a demanda e os monitores da unidade estão disponíveis para auxiliar os alunos. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h27. E o Benfica está perto de acertar o retorno do argentino Ángel Di Maria, de 35 anos. As negociações estão em estágio avançado para que seja firmado o contrato até junho de 2024. A informação é do jornalista Fabrício Romano, especialista em mercado de transferências. Caso as partes se acertem, será a segunda passagem de Di Maria pelo clube português. Ele foi revelado pelo Rosário Central da Argentina e chegou ao Benfica em 2007 e 2008. Depois passou pelo Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain, antes de defender o Juventus na última temporada. Com gol marcado na final, Di Maria foi campeão da última Copa do Mundo com a Argentina. Por sua seleção, ainda foi medalha de ouro nas Olimpíadas 2008 e venceu uma Copa América e uma finalíssima, balançando a rede nos jogos decisivos de todas. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Agora 7h28. A Companhia Nacional de Abastecimento Conab divulgou seu acompanhamento semanal das lavouras brasileiras e atualizou o estágio de desenvolvimento das lavouras de milho da primeira e da segunda safra no Brasil. Olhando para a safra de verão, os técnicos da Conab apontam 87,2% do total que já foi colhido, com destaque para Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Maranhão e Piauí. Na semana passada, a colheita da primeira safra estava em 85%, já era de 90,8% no mesmo período da safra anterior. 7h29.
As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h29, 7h29, vamos às notícias locais, os primeiros os acontecimentos, né, das últimas 24 horas aqui em nossa cidade, onde a gente traz para você os principais, né, resumos do Corpo de Bombeiros. 7h29. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Muito bem, bombeiros. 16 atendimentos, né, no seu boletim, diz que não houve nenhuma ocorrência de maior repercussão, mas a gente tem a informação de um acidente na região da Serra da Urtiga, né, ontem envolvendo aí 2 caminhonetes, um acidente grave, né, onde uma pessoa chegou a ser socorrida aí pelo Corpo de Bombeiros, mas eles não enviaram o resumo aí desta ocorrência pra gente. 7h30.